coordenador do GAECO Regional, em Uberlândia, Daniel Marota. E lá em Uberlândia, recentemente, eles tiveram uma espécie de lava-jato de Uberlândia. Prenderam, entre outubro e dezembro do ano passado, 21 vereadores. 21 de 27 vereadores. Ou seja, a cidade está passando por uma grande turbulência em razão da investigação. E não foi só essa operação, eles tiveram outras operações recentes sobre corrupção, e o Daniel vai contar um pouco da experiência, como evoluiu essa investigação, como foram usados alguns instrumentos de investigação relevantes e algumas preocupações que ele tem, a partir da experiência deles também, sobre mudanças que vêm acontecendo, retrocessos no combate à corrupção. Daniel, obrigado por fazer parte desse bate-papo, dessa conversa. Conta um pouco para a gente, o que aconteceu aí em Uberlândia? Bom dia, Deltan, é um prazer e uma honra participar aqui desse bate-papo para a gente poder trocar ideias, né, sobre o nosso trabalho e o combate à corrupção. Dentro das investigações aqui do nosso grupo, do GAECO, nós tínhamos uma investigação que apurava desvios na execução de contratos de transporte de alunos. Era uma investigação grande, né, um esquema que teria durado muito tempo, né, com uma soma relevante de recursos desviados. E dentro dessa apuração, nós chegamos, por meio do uso de um acordo de colaboração premiado, a uma situação em que teria ocorrido uma obstrução, um crime de obstrução de justiça, em que pessoas que teriam conhecimento desse esquema teriam sido vítimas de assédio e até de ameaças, né, com o objetivo, então, de travar essas apurações. E, de fato, essas apurações elas estavam num ritmo mais lento do que a gente desejava, até em razão da dificuldade da coleta de provas, e com esse acordo nós então detectamos que uma dessas dificuldades residia exatamente nessas ameaças e nesse assédio sofrido por essas testemunhas que tinham conhecimento dos fatos. Conseguimos então, quebrando esse obstáculo, né, com o uso do acordo, deflagrar uma primeira operação cujo objetivo era exatamente apurar esses desvios. E nós notamos, né, durante as apurações, que o modus operandi utilizado por aquelas pessoas era a criação de inúmeras empresas, né, em nome, muitas vezes, de laranjas, e para que essas empresas, então, recebessem esses valores desviados, como se estivessem fazendo alguma prestação de serviço, né, como se houvesse um lastro que possibilitasse aquele pagamento. Dentro dessa situação, né, alguns vereadores estavam envolvidos diretamente com a questão do transporte escolar. Mas uma dessas empresas, desse grupo econômico, ela era uma gráfica. E então nós detectamos pagamentos milionários a essa gráfica. E em pesquisas, né, com a documentação junto à Receita, nós detectamos que essa gráfica nunca havia comprado uma folha de papel. Ela nunca tinha comprado, na história de existência dela, qualquer insumo gráfico. Mas tinha notas de saída nesses valores, então, astronômicos que eu te disse. Então, nós acabamos baixando a lupa para verificar o que é essa gráfica, quem são os donos dessa gráfica, o que é feito com essa gráfica. E aí nós conseguimos verificar o quê? Que, além desta gráfica, muitas outras eram utilizadas pelos integrantes aqui do Poder Legislativo Municipal. Aqui havia previsão legal, né, de um pagamento de uma verba indenizatória de R$10 mil para cada vereador a cada mês, sem a necessidade de licitação para o gasto desses valores, e que 65% disso podia ser gasto com verba, com material gráfico. Então, nós detectamos que inúmeras gráficas emitiam mensalmente, para os mesmos vereadores, notas fiscais no mesmo valor, ou seja, no valor teto daquilo que podia ser gasto, e com a mesma descrição de material. Nós chegamos, né, a situação ela é tão, sensação de impunidade contra a qual nós lutamos, é tão grande que alguns vereadores emitiram nos últimos 4 anos informativos suficientes para se entregar 4 unidades para cada eleitor de Uberlândia, sendo que eu, pelo menos, que já moro aqui há quase 20 anos, nunca tinha recebido
nenhum desses informativos, assim como a maioria das pessoas com quem a gente conversa. Ou seja, E eles imprimiram um número de informativos maior do que o número de habitantes da própria cidade. Bem maior, bem maior. E só deixa eu entender um pouquinho do histórico. Vocês começaram, então, investigando desvios no sistema de transporte, sistema público de transporte. Eu acho que li algo que vocês estavam investigando um período de mais de 10 anos, em que existiria um esquema no sistema de transporte. A partir daí, vocês descobriram empresas que emitiam notas frias, ou seja, que estavam prestando serviços que não existiam, simplesmente. Dentre essas empresas, uma gráfica, e colocaram uma lupa na gráfica. E aí descobriram que tinha uma série de vereadores que estavam fazendo pagamentos para a gráfica, mas essa gráfica nem comprava material para imprimir os folhetos, né? Para imprimir os materiais. Ou seja, os vereadores davam dinheiro para a gráfica sem nenhum serviço em troca, provavelmente para receber o dinheiro de volta. É isso? Sim, sim. Não havia prestação de serviços, até porque a maior parte das gráficas ou não comprava insumos, ou algumas gráficas existiam, não eram empresas totalmente fachadas, mas não compravam aquela espécie de material ou em quantidade suficiente para atender aquilo que estava descrito na nota. Isso, e era dinheiro da Câmara de Vereadores, né? Dinheiro público, então ia e voltava para as mãos deles, para eles desviavam o dinheiro assim, né? Sim, como o próprio processo administrativo para obtenção do reembolso, ele também era viciado. Por quê? O sujeito apresentava a nota fiscal, essa nota fiscal estava quitada, e então a Câmara pagava o valor daquela nota fiscal com um cheque nominal ao vereador. E o vereador simplesmente, 90% dos vereadores, sacavam esse dinheiro na boca do caixa. E nós chegamos aqui a situações de fato hilárias, né? Em declarações, de perguntar à pessoa, mas por que você sacou o cheque na boca do caixa e levou o dinheiro até o estabelecimento para fazer o pagamento, ao invés de endossar o cheque e entregar diretamente na gráfica? E nós tivemos, por exemplo, uma resposta em que a pessoa afirmou, falou assim, que é mais seguro sacar R$ 6.500 no banco e levar em dinheiro até o comércio. Quando a gente sabe que, obviamente, isso traz insegurança, né? Hoje todos nós evitamos andar com altas quantias de dinheiro. Há uma série de meios bancários de se fazer pagamentos seguros, né? TED, depósito de cheque. E era um esquema que, pelo que nós notamos, vem de mais de 3 ou 4 legislaturas, com a grande maioria dos vereadores fazendo uso integral da verba mensalmente. Então, essa empresa aí, você tinha comentado comigo em outra conversa que só em 2015 chegou a receber 3 milhões de reais sem prestar serviço, é isso? Sem prestar serviços. Isso já na utilização, também do esquema do desvio, né, das vans. Porque o esquema das vans, as planilhas eram fraudadas. A cooperativa recebia as planilhas dos motoristas, a própria cooperativa refazia essas planilhas praticamente dobrando as distâncias percorridas pelos motoristas, recebia da prefeitura o valor total, repassava ao motorista só aquilo que efetivamente ele tinha rodado e se apoderava do restante. E como que eles distribuíam, vamos colocar entre aspas, esses lucros? Utilizando dessas empresas do grupo econômico, uma delas essa gráfica que chegou a receber esses 3 milhões em 2015. 2015 foi o auge aqui do desvio. Nós apuramos um desvio só em 2015 de 10 milhões de reais, né? Porque posteriormente foram colocados GPS nos veículos, né, nas vans. Até a Prefeitura Municipal atendeu uma recomendação do colega do Patrimônio Público, e a partir do momento que os GPS foram colocados, de imediato, no ano seguinte, a economia foi de 8 milhões e meio de reais. As mesmas vans, as mesmas escolas, né, uma variação pequena, lógico, do número de alunos, o aluno pode ter mudado o endereço, alguma coisa, mas nada que justificasse uma flutuação acima de 5%. Então, nós tivemos essa situação, e dentro dessa situação das gráficas também, né, como eu te disse, né, no nosso trabalho do dia a dia, a gente sabe que isso impede muito a sensação de impunidade, o medo das pessoas, às vezes, trazerem fatos, né,
para o Ministério Público ou para as autoridades constituídas. Quando houve essa questão das gráficas, nós recebemos também informações, né, de fraudes em outros contratos de prestação de serviço na Câmara. E também iniciamos investigações em situações em que a contratação era muito maior do que aquela necessária, né, para que o prestador de serviço prestasse o serviço só que era necessário, mas bem aquém daquele contratado, né, para que esse saldo pudesse ser desviado, né, por parte das vezes em conluio pelo empresário e pelo agente público, e outras vezes o pagamento era feito integralmente ao agente público, né, que se utilizava da ameaça de romper aquele contrato, deixar o particular sem o contrato, mas para que o contrato fosse mantido, teria que haver o pagamento. Então, nós fizemos, dentro dessas operações, além dos acordos de colaboração, nós nos utilizamos também dos acordos de não persecução penal e dos acordos de leniência, buscando sempre a reparação do dano causado, ao erário, colocando isso como condição indispensável para a assinatura de qualquer acordo. Outra condição é, se você praticou crime no exercício da função pública, você não tem condições de permanecer no exercício da função pública. Então, afastando empresas, da prestação de serviços e afastando também pessoas de cargos eletivos ou de cargos comissionados. Daniel, fiquei muito impressionado com a evolução das investigações aí. Vocês começaram lá atrás com o esquema de transporte público, foram para o esquema de gráfica. No esquema de gráfica, vocês expandiram e descobriram que a maior parte da Câmara estava envolvida, dos vereadores estavam participando desse esquema. Daí vocês foram para contratos de vigilância, limpeza lá dentro. Descobriram também, tem denúncias que vocês estão investigando de funcionários fantasmas, de rachadinhas. Vocês chegaram lá como se contou para mim em outra conversa, vocês chegaram lá nos gabinetes e nem cabia o número dos assessores dentro dos gabinetes, né? E, além disso, tinha um esquema também que foi investigado por uma outra área aí do Ministério Público de Uberlândia, pela área do Patrimônio Público, que investigou um esquema em que construtoras estavam envolvidas na concessão fraudulenta de licenças, mais de 70 construtoras, né? Ou seja, uma investigação que vocês estão investigando vários crimes de corrupção, a investigação que está com vocês avançou muito, foi se expandindo, e o quanto que foram importantes os acordos de colaboração e premiada e os acordos de leniência com as empresas para essa expansão das investigações? Foram essenciais, doutor. Sem o instrumento do acordo de colaboração premiada, eu acredito que a gente não teria, tenho certeza que não teríamos evoluído como evoluímos, mas eu chego a ter até dúvidas se a gente conseguiria, em alguns desses esquemas que foram investigados, se a gente conseguiria romper, essa situação para, de fato, apurar. Porque a gente sabe que esses esquemas, obviamente, nós temos uma falha estrutural de fiscalização que nossas receitas, federal, estadual e mesmo os outros órgãos, nós olhamos muito a formalidade, né? Então, a nota fiscal está emitida, o imposto foi recolhido, né? Mas nós não temos um sistema, por exemplo, que aponte, essa gráfica está emitindo notas aqui de 3 milhões, mas ela não compra nem R$50 de papel, né? Então, como formalmente essa documentação, os processos, as licitações, elas estão formalmente corretas, nós precisamos de alguém que está ali dentro para vir. Assim, o que está errado aqui é isso. Na verdade, a gente emitia essa nota, não era para esse fim, era para o outro. Então, esses acordos de colaboração, eles são essenciais. Nós já temos uma dificuldade muito grande, muitas vezes na manutenção de custódias cautelares, na manutenção de cautelares que efetivamente afastem a pessoa da prática criminosa. A derrota agora da questão da prisão em segunda instância, tudo isso já dificulta muito o nosso trabalho. Então, os acordos de colaboração e de leniência são oportunidades que a lei entrega ao aparato estatal, nos entrega para que a gente possa apurar e produzir provas, em contrapartida, obviamente, o colaborador ou a empresa também tem os benefícios previstos em lei. E a experiência da Lava Jato foi importante para esse trabalho de vocês, de algum modo? Sem dúvida nenhuma, A gente estava até batendo papo aqui antes do início, e os modelos que nós utilizamos de acordo de colaboração premiada foram obtidos por colegas em comum,
são os acordos que vocês utilizam aí na Lava Jato, toda a estrutura do acordo, a matriz do acordo e também a forma, né, de aplicação dos benefícios, né, com fixação de regimes diferenciados, de penalidades, de tempo em cada regime, todas essas experiências que a gente aplica aqui nos nossos acordos, sem dúvida nenhuma, são fruto do trabalho de vocês aí da Lava Jato, né, que nós temos como exemplo e nessa utilização do dia a dia, sem dúvida alguma. E a outra questão que a Lava Jato trouxe a lume, né, que é importante aqui, que é uma luta de todos nós, né, integrantes do Ministério Público, os integrantes das polícias, que é de realmente apurar esses esquemas, esses grandes esquemas criminosos, em que há uma sensação completa de impunidade, né, doutor? Parece que as pessoas, grandes empresas, grandes contratos, pagamento de propina, lavagem de dinheiro, né, de milhões e milhões, a gente sempre fica com o desejo de fazer as apurações, mas a gente esbarra em muitas dificuldades. E ao ver a história da Lava Jato, né, com certeza para mim e para todos os colegas do Ministério Público Brasileiro, é o alento que nenhum crime goza dessa impunidade absoluta, né? Basta que a gente queira realmente, que a lei dê os instrumentos, mas que a gente tenha vontade e a gente pode sim apurar essas situações, chegando, né, mostrando para a sociedade que uma Câmara de Vereadores, por exemplo, de Uberlândia, de 27 vereadores, 21 praticaram, em tese, infrações penais que os levaram a prisões preventivas e, posteriormente, afastamento do cargo. Então, eu acho que a Lava Jato é exemplo para todo o Brasil, para o Ministério Público Brasileiro, mas para nós aqui em Uberlândia, é um exemplo que nós seguimos na prática, no dia a dia, os passos aí de vocês para tentar produzir aqui na nossa realidade local resultados tão bons quanto aqueles que vocês conseguiram produzir no Brasil todo. Puxa, que legal, Daniel. Sabe que o professor Joaquim Falcão, ele fala que a Lava Jato, mais do que um processo, ela se tornou uma atitude. E é essa atitude de todos nós, de vocês, de buscar enfrentar, usar novos instrumentos de investigação para coibir esses crimes tão danosos para a nossa sociedade. E, recentemente, a gente teve mudanças, inclusive, na lei de colaboração premiada. Algumas regras que o Congresso inseriu no pacote anticrime que não estavam lá, mas que foram inseridas, proibiram, por exemplo, amarraram a negociação dos acordos, proibindo a negociação de regimes diferentes de pena, e ainda determinaram a gravação inteira das negociações. Como que vocês, que têm usado esses instrumentos tão importantes em investigação, que são a colaboração premiada, a acordo de leniência, como que vocês viram essas mudanças aí? A gente viu, assim, como muito negativas essas mudanças. Então, essa questão da própria fixação do regime, essa possibilidade é uma garantia ao colaborador, à defesa do colaborador e ao Ministério Público de que aqueles termos ajustados, eles serão efetivamente executados. É muito complicado você celebrar um acordo em que muitas vezes, você não consegue dizer ao colaborador qual é o benefício exato que ele vai receber. Às vezes, você falar numa redução de pena, nem sempre isso vai implicar, por exemplo, uma fixação de um regime que não seja fechado. E muitas vezes isso vai afastar, vai dificultar a colaboração. A questão da gravação também eu vejo como danosa e negativa, porque a lei já impõe, e obviamente com toda a razão, que o pretenso colaborador esteja acompanhado de seus defensores, durante todos os termos da negociação, o que traz a ele, colaborador, e a própria defesa, a garantia de que o procedimento vai ser um procedimento liso, escorreito, que vão ser cumpridas as formalidades legais. Ocorre que, como nós que já trabalhamos nisso, a gente acaba notando isso na prática, o acordo não sai do dia para a noite, né, doutor? Não é assim, não senta e o sujeito lembra tudo que ele tem que falar, nós lembramos tudo que nós temos que perguntar, e aquilo sai como um pacote pronto. Isso demanda muita conversa, as questões, de benefícios. Então, eu vejo como um retrocesso, eu vejo como normas que vão dificultar a celebração dos acordos e também, talvez, tirar interesse de determinados
de potenciais colaboradores em celebrar esses acordos com o MP. Assim, e você vê, então, esse momento como um momento de retrocessos na luta contra a corrupção? Eu vejo, infelizmente, a aprovação da lei de abuso de autoridade, na forma como ela foi aprovada, a gente vê muita gente desinformada falando que o Ministério Público tem medo da lei de abuso de autoridade. Nós não temos medo da lei de abuso de autoridade. Nós temos medo de leis inconstitucionais que são feitas sob encomenda para amordaçar o trabalho do Ministério Público. Eu acredito que nós tivemos, em 2019, esses 3 grandes retrocessos, na minha opinião: a lei de abuso de autoridade, o pacote anticrime como foi aprovado, mas principalmente a impossibilidade de cumprimento de pena após a decisão de segunda instância, que a gente sabe que os recursos nos tribunais superiores, eles demoram muito tempo para serem julgados, há uma repetição infindável de recursos, e, em resumo, nós temos uma dificuldade enorme em se chegar na execução concreta da pena. Então, eu acho que o momento de retrocesso no arcabouço legislativo, de decisões judiciais, há um retrocesso, mas que nós vamos ter que nos adequar a ele e adequar o nosso trabalho para que a gente possa tentar continuar colhendo esses frutos que são tão importantes para a sociedade. Nós vivemos num país em que, na cidade de Uberlândia, vou usar como exemplo, que nós estamos aqui tratando da nossa cidade, nós temos aqui um decreto de calamidade financeira, assinado pelo prefeito desde o dia que ele assumiu a prefeitura nessa última gestão, em razão da falta de recursos para pagar fornecedores, e uma série de questões, medicamentos. Ali no prédio ao lado, nós estamos vendo mensalmente, na Câmara Municipal, mensalmente ser dilapidado patrimônio público. Além da gravidade do fato de se estar desviando recurso público, ainda se desvia o recurso que deveria ser empregado para o bem da sociedade. Então, isso realmente é lamentável, e acho que o Brasil deveria caminhar no sentido oposto, de endurecimento das normas, de criação de novas formas de negociação, dando às partes o poder realmente de negociação, tirando um pouquinho do poder judiciário mais como um ator para verificar a formalidade, a legalidade, mas nós vamos nos adequando e vamos tentando trabalhar com o que a gente tem. Sabe, 2 coisas que me chamaram a atenção olhando essa investigação de vocês. A primeira é que ela revelou aquilo que nós sabemos, que o problema da corrupção não é um problema de um partido, é um problema que é do sistema político, dos incentivos que existem no sistema político. Vocês pegaram aí, dentre os vereadores, pessoas de diferentes partidos. A gente tem aí uma sopa de letrinhas de partidos, olha só: PSD, PSC, PL, PDT, PSBO, PSB, PSDB, PT, eu coloco PSDB e PT um do lado do outro propositalmente, para mostrar que é de um lado ao outro, Republicanos, SD, PP e Patriota. 12 partidos políticos, 12 diferentes siglas com seus vereadores investigados, presos nesse escândalo. E um outro aspecto que me chama a atenção é o fato de que esse tipo de fraude é uma fraude que é replicável em outras câmaras de vereadores por todo o país. Assim como a investigação de vocês é replicável. Um promotor do patrimônio público, qualquer cidade, pode pedir essas despesas de vereadores com gráficas. Isso é despesa pública. Ele pode solicitar, analisar isso, analisar as gráficas, se elas têm funcionários, solicitar documentação adicional. E quando a gente vê esse padrão de esquema, rachadinha, funcionário fantasma, desvio com gráfica, são coisas que, quando a gente identifica em 1, 2, 3, é uma coisa que provavelmente existe em vários outros lugares. E aí vai uma pergunta: vocês já identificaram em outras câmaras de vereadores problemas similares aí na região? Sim, em 2016, nós tivemos uma operação aqui também, numa cidade pequenininha aqui da nossa região, chamada Centralina, em que 9 dos 9 vereadores acabaram presos à época. Ou seja, todos, 100%, todos, né? 100% da Câmara, 100%. Não só, e também a parte administrativa, o advogado da Câmara, o contador da Câmara,
foi, de fato, o prédio foi esvaziado. E nós temos recebido aqui, Deltan, solicitações de colegas aqui na nossa região. Nós temos apenas 9 comarcas que fazem parte aqui do nosso grupo de atuação, mas já recebemos solicitação de vários desses colegas para que a gente apoie investigações, que essas pessoas, esses colegas estão nos relatando que todas as câmaras, basicamente, o esquema é o mesmo, né? Especialmente questão de combustíveis, de gráfica, funcionários fantasmas e rachadinha. E eu acho que nós temos que cada vez mais multiplicar esse tipo de trabalho, porque, como você disse, é uma despesa pública, né? É um procedimento que não é tão complicado de se apurar, de se instaurar. A Câmara tem que prestar os documentos, e a gente trabalhar além dessa frente. A gente tem tentado trabalhar aqui, por exemplo, junto à Receita Estadual, porque nós temos que criar outros mecanismos, como esse, que eu falei há pouco. Como que uma empresa pode emitir notas de saída se ela não tem nota de entrada? A gente tem que ter um sistema apitando isso, mostrando lá para o auditor, esse cara aqui está emitindo nota, está pagando um imposto, só que alguma coisa tem de errado, porque ele está vendendo aqui, mas não está comprando material. Então, eu acho que também a gente tem que usar essas experiências para criar mecanismos, de fiscalização mais eficientes, no sentido de realmente se evitar que uma gráfica dessa, por exemplo, seja usada nos últimos 12 anos para emitir notas para o desvio do dinheiro público aqui de Uberlândia. Talvez se o mecanismo tivesse, algum mecanismo tivesse apitado isso lá 6, 8, 10 anos atrás, a gente já teria feito cessar essa prática. Sim, Daniel, obrigado, viu? Olha, era para ser uma conversa de 5, 10 minutos, a gente já está com mais de 25 minutos de conversa. Eu não quis cortar, porque são perspectivas muito importantes para a sociedade tomar conhecimento. E, para encerrar, não adianta nada a gente fazer o nosso trabalho se a sociedade, se o cidadão não fizer a parte dele. Antes, numa conversa que a gente teve, você comentou que daqueles 9 vereadores foram afastados lá em Centralina, afastados por investigações de corrupção, de desvio de verba pública, 4 ou 5 foram reeleitos pela própria cidade. Aí não adianta nada, a gente vai lá, investiga, descobre desvio e a pessoa recoloca lá uma pessoa investigada, processada por corrupção. Qual é o recado que você tem para a sociedade, para Uberlândia, para a região, depois de tudo que vocês investigaram e descobriram, nesse ano que é ano de eleição municipal, em que as pessoas vão estar escolhendo os prefeitos, os vereadores? O recado é para que o cidadão ele passe a votar com mais cautela, com mais cuidado, que ele se informe melhor sobre qual o passado daquela pessoa, qual que é o interesse daquela pessoa. Se a pessoa realmente tem interesse, tem alguma causa pública que ela efetivamente defende, ela tem um interesse em defender a sociedade ou ela tem um interesse particular ali de defender interesses próprios, Como você bem disse, aqui foram vereadores de 12 partidos. Essa não é uma questão partidária, ela não é uma questão de ideologia, é uma questão... a ideologia é uma só, Deltan? É o cumprimento da lei. Então, a gente espera realmente que o cidadão, no momento de votar, ele se recorde dessas situações todas, e também, nós temos que, acho que, frisar isso, acabar com as pequenas corrupções, Deltan? Os churrascos que são dados por esses candidatos a vereador, as festas. Em Uberlândia isso é muito comum, começa ano de eleição, tem a galinhada do fulano de tal, a feijoada do ciclano, o churrasco de não sei quem, e a sociedade perceber que frequentar esses locais, que participar disso, na verdade, você está vendendo um pouquinho o seu direito de cidadão, de livre escolha, Não, e mais, esse dinheiro aí que eles desviam, parte desse dinheiro é investido na própria campanha, parte ele em bolsa, fica mais rico, e parte ele investe na campanha justamente para ganhar voto das pessoas. A questão é, de onde é que está vindo esse dinheiro dessa galinhada, desse churrasco? Claro que ele pode legitimamente ter recursos ou receber recursos e fazer isso. Agora, em boa parte dos casos que a gente identificou na Lava Jato, que parte do dinheiro desviado é investido justamente na campanha eleitoral. Então não adianta a pessoa querer mudança e achar que vai cair no colo. A pessoa tem que investir tempo para escolher
escolher quem vai ser o seu vereador, quem vai ser o seu prefeito, meia hora, uma hora, vendo o passado, vendo se existe investigação e processo por corrupção, por outros crimes, vendo se a pessoa defende causas, se ela é preparada politicamente. Não estou falando de ter universidade, estou falando de a pessoa ter estudado política pública com base em evidência, conhecer os principais problemas da cidade e quais são as principais propostas de solução para esses problemas, né? Sem dúvida. Concordo com você, e eu acho que o histórico das pessoas dizem tudo, né, doutor? Acho que a pessoa tem que ir a fundo, realmente, olhar um pouquinho, procurar saber exatamente se essa pessoa já foi acusada de corrupção, ela tem processos, investigações por corrupção, porque a depuração ela vai ser feita realmente quando nós votarmos melhor, né? Quando a gente realmente eleger representantes que, como você disse, tem que estar preparados para fazer política pública, né, para defender o direito do cidadão. E eu acho que a informação, né, o direito à informação da sociedade, que ficou um pouco prejudicado também pelo projeto de lei de abuso de autoridade, né, em razão da série de vedações, né, dirigidas às autoridades e à própria imprensa, dificultam que a gente faça com que essas informações cheguem ao cidadão, né, mas também o cidadão tem que ter o interesse nisso, ele tem que ir atrás disso, ele tem que saber a importância do voto dele, porque a cidade, o Brasil, o Estado, a má aplicação dos recursos, muitas vezes a pessoa acha que eu não faço uso da rede pública de saúde, eu não faço uso da rede estadual de ensino, mas são todas as questões, se nós não tivermos uma vida boa para toda a sociedade, ainda que você não use esses serviços, isso vai respingar na sociedade como um todo, na questão da violência pública, né, na sensação de insegurança. Então, o que a gente espera realmente é isso, que as pessoas passem a votar melhor, passem a se preparar melhor para votar. Legal. Daniel, obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão desempenhando, toda a equipe de vocês, com a polícia, com os colegas aí do MP estadual, do GAECO e de fora do Patrimônio Público. Queria deixar o registro da nossa admiração por esse trabalho tão bem feito, por esse trabalho de combate à corrupção que se expandiu tanto, e a gente sabe que isso envolve riscos profissionais, riscos, vocês vêm respondendo também a representações, reclamações do Conselho Nacional do Ministério Público, quem trabalha muito e incomoda é representado lá mesmo, vem correndo riscos pessoais, inclusive, então quero deixar meu registro de admiração, meu incentivo para que vocês sigam em frente, vamos seguir, apesar dos obstáculos, né, apesar das pedras no caminho, vamos colher essas pedras aí e construir um castelo. Vamos fazer o nosso melhor com as dificuldades que aparecem. Daniel, obrigado. Grande abraço a todos vocês aí, viu? Então, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de ter tido essa conversa aqui com você. Saiba que você e todos os nossos colegas aí da Lava Jato são um exemplo, né, para a sociedade, para o Ministério Público brasileiro. Não é diferente aqui com a gente. Muita admiração por todos vocês, pelo trabalho que vocês desenvolveram. E nós estamos aqui à disposição para seguir juntos aí nesse trabalho.